Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, eu quero saudar a você com a paz do Senhor neste dia. Nós estamos juntos aqui para estudarmos a lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas, e como de costume nós vamos estar passando para você um roteiro de 3 tópicos, 3 subtópicos com esta dinâmica desta aula aqui, e nós fizemos 2 aulas, esta aqui que é a aula regular e a aula simplificada, vai focar num aprofundamento somente neste texto aqui. Então, se você tiver curiosidade e quiser também levar algumas atividades dos alunos dentro deste estudo, deste texto aqui, então a aula simplificada. Mas nesta aula aqui nós vamos estar trabalhando nos 3 tópicos que o comentarista deixou para nós. O primeiro deles é Jesus e as suas ovelhas, o segundo é o aprisco das ovelhas e, em terceiro lugar, o mercenário e as ovelhas. Lendo e falando e explicando sobre essas 3 figuras, nós vamos estudar, não é, aquilo que Jesus quis nos ensinar através destas, como dissemos, figuras. São analogias que as pessoas da época entenderam o que Jesus estava falando, a que ele estava se referindo. Mormente estamos falando dos líderes religiosos, entenderam o que é que ele estava querendo dizer ali, e nós hoje precisamos também ter a sabedoria, o entendimento para aplicar isto para a nossa realidade. Como nós já estamos adiantados na semana e colocamos muitos versículos para nós vamos estar caminhando um passo um pouco mais largo nesta lição, para que você possa ter este material e mais ou menos seguir também o nosso pensamento que nós compartilhamos aqui com você. Portanto, o primeiro tópico é Jesus e as suas ovelhas. Eu dividi em 3. Primeiro, Jesus é a porta, é um único caminho. Em segundo lugar, Jesus é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E em terceiro lugar, Jesus tem outras ovelhas, que são aquelas que vão dar ouvidos à sua voz. Então, quando nós analisamos o texto que nós temos aqui, um texto muito bonito, muito profundo, de João capítulo 10, né? Os primeiros 16 versículos aí, nós vemos que Jesus, como o bom pastor, ele se apresenta, ele faz algumas colocações que são chaves para nós, que são estruturais para nós, principalmente nos dias que nós vivemos. O primeiro deles é o mais básico de todos. Ele é a porta das ovelhas, ou seja, não existe outro caminho, não existe outra entrada para o aprisco de Deus ou para o lugar onde Deus guarda as ovelhas que são suas. Jesus, ele é a porta, ele é a entrada. E quando nós, crentes, hoje pregamos o evangelho, nós dizemos, como disse Paulo a Timóteo, não há nenhum outro caminho, nenhum outro meio de salvação, se não for pela pessoa de Jesus. E nós entendemos que é pela fé, mas é fé na pessoa de Jesus. Portanto, Jesus é a porta. Eu deixo para você aí 3 versículos. O primeiro texto está no próprio João 10, versículo 7, diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então está aí Jesus falando com todas as letras aquilo que nós estamos propondo aqui. Mateus capítulo 7, 13 e 14, esse texto tão conhecido, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, no caminho da salvação existe um caminho, mas existe uma porta. Existe uma porta larga, mas existe uma porta estreita. E quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, então nós entendemos que ele é mesmo esta porta estreita pelo qual nós temos que entrar pela fé para poder prosseguir no caminho que nos levará ao céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós entendemos no contexto aqui do aprisco que o aprisco é de Deus, as ovelhas são de Deus, o projeto de salvação é de Deus, mas Deus colocou um mediador, alguém que estaria no meio entre os homens e Deus no passado, no Antigo Testamento. Ele proveu um sistema sacerdotal e este sacerdote era quem diante de Deus trazia as causas do povo, mas agora é Jesus quem é o único mediador entre o homem e Deus, portanto, tornando-se a porta de entrada. Segundo lugar, nós vemos Jesus se colocando não só como a porta, mas como o bom pastor. E o detalhe deste bom pastor é que nós vamos ler neste texto primeiro, João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14.
Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então Jesus faz duas colocações intituladas ou principiadas com a colocação de que ele é o bom pastor. É claro que o pastor, um bom pastor, não o, mas um qualquer, como Davi foi, por exemplo, ele conta a história de que ele defendeu suas ovelhas, é natural. Ele até arriscou a sua vida pelas suas ovelhas. No caso de Jesus, quando ele falou disto, ele não estava só se referindo a uma normalidade de um pastor que com certeza não quer perder a sua vida, no sentido de morrer, porque senão as ovelhas também ficam sem aquela proteção, não faria sentido. No entanto, eles sim são corajosos e sim protegem o rebanho, o pastor natural, né? E Jesus aproveita esta figura e revela àquele público que ele daria a sua vida pelas suas ovelhas. E nós, hoje que conhecemos o Evangelho, reconhecemos ser uma realidade. Para a época, Jesus ainda não tinha se sacrificado, era algo novo, estranho, diferente, mas ele ali já estava dizendo que o bom pastor, um bom pastor arriscava a vida, o bom pastor daria a vida pelas suas ovelhas. Amém? Segunda colocação no versículo 14, que acabamos de ler, ele diz: eu sou o bom pastor. E a característica bonita deste versículo é que ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, esta característica de um pastor é conhecer um pouco das ovelhas. Mas o bom pastor, que é Jesus, aleluia, ele conhece, ele não conhece um pouco, ele conhece totalmente as suas ovelhas. E é algo que é de descanso para a nossa alma. Se nós pertencemos a este bom pastor, nós temos que entender que a característica que ele nos mostra aí dele é que ele nos conhece. E o interessante é que ele propõe que as ovelhas dele conhecem também a sua voz, aleluia. Então torna-se inclusive um teste para nós. Se nós conhecemos, conseguimos para trás da voz do pastor humano, para trás da voz da leitura de um livro, para trás da voz daquilo que está ao nosso redor, se nós estamos reconhecendo a voz do bom pastor. E uma das maneiras de conhecer esta voz é através da Bíblia Sagrada, porque aqui é a revelação dele escrita e o Espírito Santo trabalha para que nós reconheçamos a sua voz. Mas está aí um detalhe do bom pastor, que ele conhece as suas ovelhas. Lucas capítulo 19, versículo 5 a 10, é a história de um senhor que queria ver a Jesus. Diz o texto a partir do versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós encontramos aqui, há várias óticas para olhar este texto de Zaqueu, mas eu quero conectar com a realidade do que estamos estudando, de um Jesus, de um Deus que conhece as suas ovelhas. Ele reconheceu que esta ovelha estava perdida. Zaqueu é um exemplo típico, propriamente usado, aleluia, né? A gente tem que adaptar um pouco para a nossa realidade quando falamos da ovelha perdida, mas Zaqueu é exatamente esta ovelha perdida, porque ele é filho de Abraão, ele é um israelita, ele é um para que Jesus veio. Ele disse: ele veio para os seus e os seus não receberam. A ideia da missão de Jesus era resgatar as ovelhas perdidas de Israel, e Zaqueu era uma delas. Então você veja aí que Zaqueu ficou curioso acerca de Jesus, foi naquela árvore, mas o que eu quero nos lembrar neste momento é que Jesus, quando passou debaixo daquela árvore, ele parou, porque ali estava uma de suas ovelhas. Neste texto mesmo, nós mais para frente vamos ver: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Vamos falar delas depois. Mas Jesus conhece, aleluia, as suas ovelhas. E ele
olhou para cima e chamou-o pelo nome. Nós entendemos aqui que há um conhecimento de causa da vida de Zaqueu. Ele não só conhecia o nome, ele conhecia o peso que Zaqueu estava carregando, e é por isso que ele logo ofereceu: eu quero ir com você para sua casa. E a palavra diz que Zaqueu recebeu com alegria. Nós não pensaríamos que tal acontecesse. Fôssemos julgar como os demais, poderíamos pensar diferente da atitude de Zaqueu, mas naquele caminho eu não sei aonde aconteceu a obra de Deus no coração, e Jesus sabe fazer esta obra porque aquela ovelha é uma ovelha dele e que estava perdida. As ovelhas do aprisco de Deus podem se perder, mas o bom pastor conhece as suas ovelhas e ele sabe lidar conosco. Jesus soube lidar com Zaqueu, aleluia. Chamou pelo seu nome, chamando a atenção que ele o conhecia, mas a colocação, o convite, se convidou a ir, provocou em Deus obrar no coração de Zaqueu. E quando, estando naquele jantar com Jesus, a prova que saiu da boca de Zaqueu foi a comprovação de que a justiça de Deus voltou a morar, a habitar no coração. Houve salvação, houve arrependimento e houve prova deste arrependimento. Ele começou a dizer: eu fiz isso, mas eu vou pagar de volta, mas eu vou fazer assim. Por quê? Porque ele foi transformado pelo evangelho, pela palavra, pela verdade de Deus ali na presença de Cristo Jesus. Então nós entendemos que Jesus, ele conhece os seus, e ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? As ovelhas que se perderam. Elas eram ovelhas do Senhor e podiam ficar para sempre perdidas. Vamos entender isso aí também? As ovelhas que se perdem podiam ficar totalmente perdidas e morrerem na perdição. Entendemos? Estou falando inclusive de Israel aqui. Mas Jesus veio buscá-las, aleluia. E hoje há ovelhas do aprisco que nós entendemos ser o aprisco de Deus, onde Jesus é o bom pastor. E nós vamos falar no próximo tópico, mas antes eu quero falar de Mateus 15, 24, que diz: ele respondendo disse: eu não fui enviado, está aí, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus veio para as ovelhas que eram dele já. Eram dele, mas muitas delas, se não a maioria delas, estava perdida. Eram israelitas de sangue, mas estavam perdidos na realidade da salvação, e ele veio resgatá-las. E Zaqueu foi um grande exemplo desse. Em terceiro lugar, Jesus tem outras ovelhas. O texto de João, capítulo 10, versículo 16, diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aí fica uma coisa bem interessante, porque ele falou de um aprisco e ele falou de um rebanho que aparentemente pode conter mais de um aprisco, ou seja, parece ser maior do que o aprisco que ele está apresentando agora, porque ele disse: olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco aqui. Este aprisco aqui é aquele que Deus já preparou desde o princípio. Ele chamou Abraão, e estas são as ovelhas, e eu vim para estas ovelhas. Eu vim buscar as ovelhas perdidas do povo da nação de Israel. Mas ele disse, Jesus afirmou algo que para nós agora, igreja, enche o nosso coração de alegria, porque ele disse: eu vim para esta missão, mas tem uma coisa que eu vou lhes dizer, aleluia, é que eu tenho outras ovelhas que não são, olha aí, não são deste aprisco, não são israelitas, aleluia, não são deste pacto, não são desta promessa, não são de parte deste testamento. Ah, mas como é que eu vou saber? Como é que vocês vão saber quem são estas ovelhas? Ele disse: primeiro, me convém agregar estas, ou seja, do jeito que eu estou trabalhando para ir buscar estas ovelhas perdidas de Israel, eu também trabalharei para buscar estas ovelhas que não são deste aprisco. Mas ele diz um detalhe muito lindo que alegre o meu e o seu coração: elas ouvirão a minha voz, e haverá então um rebanho e um pastor. Tanta mensagem num só texto. Aleluia. Aleluia. Aquele que não é judeu, que ouvir
conseguir, pela ação do Espírito Santo, dar ouvido à pregação deste evangelho, à palavra da verdade, à voz de Cristo por trás desta revelação, tornar-se-á parte do rebanho de Cristo. Mas aí Jesus termina o versículo dizendo, olha, quando eu olho para cima agora, há um só rebanho, é o que Paulo diz. Na cruz foi destruída a barreira de separação. Não há mais judeus e gentios na cruz. Nós fomos feitos um, houve a reconciliação. E é isto que Jesus está se referindo quando ele diz, haverá um rebanho somente e um pastor, e ele é o sumo pastor. Então o pastor, ele conhece as suas ovelhas, e Jesus, ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco ali de Israel, mas que haveriam de dar ouvidos ao seu chamado. Em nome de Jesus, a mim e a você cabe continuar fazendo o chamado de Cristo. No mundo evangélico há outros chamados, nós vamos falar dos lobos, dos enganadores, dos mercenários, mas a voz e o evangelho de Cristo tem que continuar sendo apresentada para que aquelas ovelhas que desejam, aleluia, que vão escutar e vão dar ouvidos a esta voz, possam vir a este aprisco, a este rebanho, melhor dizendo, pertencer a este rebanho que nós hoje pertencemos. Segundo lugar, vamos falar do aprisco. Jesus e as suas ovelhas, já falamos. Segundo lugar, o aprisco. Que lugar é este? O comentarista define, não é? E na nossa lição simplificada, nós fizemos uma atividade acerca disso, desta definição, mas os 3 pontos principais estão aí para você. Primeiro, é um espaço de segurança. Segundo, é um espaço de assistência. E terceiro, é um espaço de pertencimento. E esta aplicação veio da realidade de um pastor da igreja, de um pastor de ovelhas e do aprisco físico que o comentarista fala, de ser feito de pedras, de ter uma porta e tudo isso. Mas nós vamos estar aplicando para o aprisco de Deus. Deus tem o seu aprisco, e claro, agora eu não vou estar me referindo ao aprisco chamado Israel, que nós entendemos com um pouco mais de profundidade neste primeiro tópico, amém? Entendemos o que foi para Israel e a extensão que Deus já tinha planejado, e Jesus estava se referindo a ela. Amém? Ora, neste segundo tópico eu vou fazer uma aplicação deste aprisco não como Israel, mas como um lugar espiritual, aonde através deste lugar espiritual Deus vai nos propor, nos dar 3 realidades. A primeira dela é segurança. João 10:11, o texto diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já explicamos isso, né? O pastor natural, quando vem um inimigo, ele se apresenta, mesmo que seja à custa de ser ferido, de ser, enfim, até morrer, mas aí o bom pastor, ele também cuida da segurança de suas ovelhas. Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque o pastor, o bom pastor está comigo, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então a presença do bom pastor, mesmo usando a vara ou o cajado, ela consola a nossa vida. Nós precisamos estar ao lado do bom pastor, no aprisco de Deus, porque ali há segurança. Que coisa tremenda. O salmista falar no vale da sombra e da morte. Não podemos pensar em um lugar mais sombrio, mais tenebroso, mais difícil, mas ele diz, eu não preciso temer. Na verdade, ele disse, eu não temo. Que poderoso é isso, hein? Não tenho medo nenhum. Por quê? Porque o bom pastor está comigo. Aleluia. Isso é a realidade daquele que está no aprisco de Deus. Ele está num espaço de segurança. Segundo lugar, é um espaço de assistência. Assistência no sentido de cuidado. João capítulo 10, versículo 2-4 diz, aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará o quê?
pastagens. Então, nós vemos aí nos primeiros versículos, Jesus, quando começou a falar este assunto, né, de pastores e ovelhas, ele lembrou àqueles ouvintes que o pastor era aquele que entrava pela porta, as ovelhas reconheciam a vozinha dele e ele falava e as ovelhas vinham atrás dele, tirava as ovelhas do aprisco, que é um lugar de segurança para a noite, mas para o lugar onde elas iriam se alimentar. Então, o pastor é aquele que leva a assistência, a alimentar as ovelhas, e aí ele diz, não é que ele levava para fora, as ovelhas seguiam, então ele alimentava, até no versículo 9, nós ouvimos aí também, ele diz, eu sou a porta, quem entrar salvar-se-á, e achará, entrará e sairá e achará pastagem. O que é pastagem? É comida, não é? É alimento. Então, o pastor ou o aprisco, o lugar do cuidado de Deus, é um lugar onde você vai ter a água de Deus, o alimento de Deus, porque Deus é quem vai suprir essa nossa necessidade. Ezequiel 34:14 diz, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel, tá? Mas aí uma figura, não é? Claro que aí é uma palavra profética, mas mostrando claramente que o pastor leva a pastos e um bom pastor, né, se alegra em levar as suas ovelhas a pastos gordos, ou seja, onde há abundância de alimento. Terminamos com Salmo 23, versículo 1-3, diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele supre tudo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o que nós vemos aí? Claro que Davi agora está fazendo um paralelo do pastor de ovelhas, que ele conhecia bem, com o bom pastor, que era o pastor dele. Aleluia, ele não reconhecia como a pessoa de Jesus, mas o seu Deus era para ele o seu pastor. Aleluia, o pastor da sua alma. Então ele diz, olha, nada vai me faltar. Ele me leva a pastos verdejantes, ou seja, para comer. Ele me leva a águas tranquilas, que ovelha é medrosa, é bicho medroso, né? Então o pastor cuida de levar aquela aguinha tranquila que ela possa beber à vontade, sem estar preocupada com aquilo que está agora. Aí eu já faço um parênteses, né? Jesus quer nos levar a águas tranquilas e a gente fica na internet buscando águas que estão fazendo muito barulho, né? Deus nos ajude em nome de Jesus. Mas a obra do pastor é essa, e ele diz, Senhor, refrigera a minha alma, guia-me por veredas da justiça. Então, nós entendemos que esta assistência, este cuidado é a participação, é a realidade de quem é parte do aprisco de Deus. Amém? No aprisco de Deus, nós temos segurança, porque estamos seguros nele. Nós temos assistência, porque ele está conosco ali, nos ajudando. Agora, como eu disse, né? Agora a ovelha também pode fugir, pode sair, né? Naquele texto, quando nós vemos da ovelha perdida, a gente não entende a ovelha saindo de propósito, nem a dracma, né? Mas o filho, nós entendemos que ele tomou a sua decisão. E o filho é o ser humano. As três parábolas têm o mesmo sentido, o mesmo significado, em verdade, né? Por trás, o mesmo sentido. E nós, que somos humanos, sabemos que nós muitas vezes fazemos por escolha própria, mas quem decide ficar no aprisco de Deus ou pertencer ali, encontra essas duas características que já falamos, segurança, assistência, mas em terceiro lugar, pertencimento. Nós pertencemos ao povo de Deus. Nós pertencemos a este Deus, aleluia. João capítulo 10, versículo 14, diz o texto, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então nós pertencemos a um pastor que nós o conhecemos. Não só ele nos conhece, como é bom, né, irmãos, a gente sentir isso. Não só ele nos conhece. E olha, quando eu falei essa palavra agora, vem tão forte ao meu coração. Como é bom a gente ser conhecido, irmãos. Porque às vezes nem a gente mesmo se conhece. Eu que tenho criança pequena, a gente é um pouco mais maduro, com certeza, né, do que a criança, e você começa a observar a criança e a conhecer as suas reações, e porque você conhece, ela pensa que isso tudo está acontecendo de um lado e que aquilo vai ser uma situação, aí de repente você que a conhece, você vai no lugar certinho onde precisa ser atingido, e você com as suas palavras, com o seu gesto, vai ali e vem aquela cura para a alma daquela criança, vem aquela solução
tão inesperada e de repente ela saiu daquele problema. Por quê? Porque a sua mãe a conhecia, sabia que por trás daquele grito, por trás daquele medo, por trás daquela reação, havia um temor, havia uma necessidade, havia um cansaço, o que quer que seja, mas só pode alcançar isso quem conhece. O nosso pastor nos conhece. Não é bom sentir assim? E nós pertencemos agora a este aprisco. Então, em nome de Jesus, não saia do aprisco de Deus. Por nada, irmãos. Não há nada fora lá que seja melhor. E eu espero em Deus que quando você fale esta palavra, na sua sala de aula, você seja usada pela unção do Espírito Santo de Deus. Porque muitos neste momento estão planejando, estão no seu coração tentados, dizendo às vezes, esse é o último ano, ou este é o último domingo que eu venho aqui, não volto mais. Seja usado por Deus, porque Deus vai te usar. Não tem nada para além do aprisco do Senhor. Ele te conhece, aleluia. Ele me conhece, não existe nada mais confortante do que esta realidade. Lá parece bonito, mas lá não é aprisco de cuidadinho individual, é de multidão. Nós vamos falar dos lobos do mercenário daqui a pouco. E eu digo isso porque muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adultos, muitos dos irmãos, porque vem problemas aqui, já estão olhando as soluções, há algumas, e alguma pode até ser, eu não sei a realidade de cada um, pode até ser de bênção, mas a maioria do que se vende aos olhos, na verdade, não é. Aleluia. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a cada congregação e cada vida que você aí está também trabalhando junto com ela. Salmo 23 e versículo 4, nós já lemos este versículo, né? Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e eu vou focar agora na parte final. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o pastor, ele conhece a ovelha. Quando a ovelha precisa da vara, quando a ovelha precisa do cajado, não é? E elas são de consolo para a ovelha. Aleluia. Então, às vezes, nós, como ovelhinhas, não entendemos bem o que foi aquela batidinha, o que foi aquele puxãozinho que Deus não permitiu. A gente queria aquele projeto e Deus fechou as portas. O cajado do Senhor nos chamou de volta e a gente fica se batendo e perguntando ao Senhor por quê. Em nome de Jesus, entendamos. É porque nós pertencemos ao aprisco deste Senhor. Aleluia. Nós pertencemos, nós temos dono. E ter dono, por um lado, é, não posso fazer a minha vontade. Mas ter dono é ter onde chorar aos pés dele, também receber conforto, consolo. E saber com segurança que ele ama as nossas almas e está cuidando de nós. Porque pai e mãe sabe que se a ovelhinha pequena, nossos filhos, né, puder bater perninha por aí e fazer algumas coisas que eu quero, o que vai acontecer com eles? Nós sabemos. Alguns cenários nós vemos claramente, temos que impedir, porque não queremos o pior para os nossos filhos. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, se nós pertencemos, vamos receber com alegria, mesmo que dói na hora. Paulo explica isso, né? Ele explica, ele diz, na hora é tristeza, na hora dói, mas o fruto, aleluia, é de segurança na presença de Deus. 1 Coríntios 12 e 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tem como pertencer mais do que ser o próprio corpo? Esta figura linda, Jesus, o Cristo, nos tem como seu próprio corpo. E aí tem uma outra versículo que pergunta, quem vai machucar o seu próprio corpo? Quem vai ofender o seu próprio corpo? Né? Pelo contrário, vai cuidar do seu corpo. Glória a Jesus, nós pertencemos a este aprisco, a estas ovelhas. Falamos de Jesus e suas ovelhas. Segundo, falamos do aprisco das ovelhas. E agora vamos falar o mercenário e as ovelhas. No texto ele diz sobre o mercenário, e ele diz que o mercenário não é o pastor. Às vezes a gente pode ler rapidamente, eu mesmo pensava que o mercenário era um pastor, e ele pode ser a figura aplicada para o pastor, mas deixa eu fazer uma diferenciação. O texto diz claramente que o mercenário não é pastor, e Jesus dá 3 explicações por que ele não é pastor, 3 ou 4. Ele diz, não é pastor porque as ovelhas não são deles, e aí ele continua dizendo, não é pastor por causa deles, ou seja, vamos entender o seguinte, o mercenário, Jesus diz que não é o pastor, mas nos nossos dias, nos dias passados e nos nossos dias, ele se posiciona, ele está na posição de um pastor.
Por quê? Porque ele está tomando conta de algumas ovelhas ali. Por que eu sei disso? Pelo contexto, ele diz, olha, o mercenário está ali com as ovelhas e quando vê vir o lobo, ele foge. Ou seja, ele está a cargo das ovelhas, ou seja, ele está na posição de um pastor das ovelhas, mas escute a profundidade de Jesus aí, mas ele não é pastor. Viu a diferença? Então, nós vamos entender que isto pode acontecer, não seja rápido para julgar, aquele é, aquele não é, não. Assim como de você, vai dizer um dia que você é crente e um dia que você não é crente, na sua fraqueza? Não, na sua fraqueza, você fraquejou, você precisa de ajuda, você precisa de cuidado, você precisa de exortação, o que quer que seja que você precisa, mas você é um crente. Você não deixou de ser crente e crente mesmo por causa da sua fraqueza. Amém? Do mesmo jeito, um pastor que é pastor, então, pode errar, pode estar fraco, pode estar necessitado de assistência e até de exortação também. Amém? Então não sejamos rápidos para julgar, mas entendamos com sabedoria que espiritualmente existe tais que não são pastores, nunca foram. Existem. E aí, com sabedoria e auxílio do Espírito Santo, nós vamos observar o texto e aprender as suas características para, por fim, concluirmos com muito temor, se este é o caso. Quantos podem dizer amém neste dia? Em primeiro lugar, o mercenário permite o lobo enganar falsos líderes. Em segundo lugar, ele permite o lobo dispersar, causar divisões. Em terceiro lugar, ele permite o lobo destruir os falsos mestres. Então, quando nós vemos um pastor, ou na posição de um pastor, um mercenário, o texto diz que o mercenário vê vir o lobo. O texto fala de dois maus, né? O ladrão e o lobo. Os dois são figuras de Satanás, daquilo que Satanás veio fazer. E vamos ver aí no versículo 13 que o mercenário ele permite o lobo atuar. Diz, ora, o mercenário foge, capítulo 10, versículo 13 de João. Porque é mercenário, ele não tem o quê? Cuidado das ovelhas. Então eu proponho que o primeiro cuidado que ele falha, no contexto da igreja hoje, no contexto bíblico, e eu vou ler 2 versículos mais, é que ele permite uma falsa liderança ficar montada, que não cuida das ovelhas, que engana, que permite que as ovelhas não reconheçam o caminho estreito, o caminho perfeito da palavra, porque é duro. Muitos hoje, eu honestamente, é muito difícil falar isso para mim, porque Deus me tem permitido sair de um rebanho no sentido, porque eu fui de uma igreja por 28 anos e agora nós saímos para o campo missionário e neste processo de ver aonde nós estaremos abrindo a igreja e trabalhando, nós estivemos visitando outras igrejas, assistindo e etc, etc. Então, todo este cenário que antes nós tivemos por muito tempo, tão fechadinho na nossa casinha ali, não é? Nós fomos bombardeados por tudo que está, como se de um dia para o outro antes eu via pelo YouTube ou pela, enfim, a internet de maneira geral, mas uma coisa é você ver e ter totalmente aquela proteção paternal. Outra coisa é você estar no meio desta realidade e entender a dimensão que isso está existindo no nosso meio. Então, aqueles que não tomam cuidado, e este cuidado é o cuidado de levá-las no caminho de Cristo, que é apertado. Atos capítulo 20, versículo 30, o texto diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ora, se eles atraem discípulos após si, eles são líderes. Mas eles são falsos líderes. Escute, por favor. Quando a Bíblia fala de falsos mestres ou falsos líderes, não é que eles não são líderes, não é que eles não são mestres, não é que eles compraram o diploma dele, ou compraram a posição, ou receberam de filiação porque é filho do fulano, não. É falso no sentido de que eles não estão usando o que é verdadeiro da palavra de Deus, o caminho da verdade. Eles estão levando ou trazendo as ovelhas, aqueles a quem ele tem liderança, a um caminho que não é o verdadeiro de Deus
para as suas ovelhas, para a sua igreja. Entendemos? Então é neste sentido que é falso. Então Paulo fala aí no capítulo 20, o finalzinho, né, deste texto aí de Atos dos Apóstolos, ele diz, já sabendo que o seu tempo, né, da sua partida já haveria de chegar, ele está orientando aquelas igrejas, e ele diz, dentre vós mesmos. Ou seja, nós aprendemos que estes falsos líderes vão sair do meio de nós, então não é de nos assustar, igreja de Jesus, mas ele é crente, mas ele tem história, mas a família dele sempre foi, mas é filho de pastor, mas é assim, é formado nisso e naquilo. A palavra diz, nós estamos lidando com coisas espirituais. Do mesmo jeito que nós aprendemos coisas delicadas espirituais nos tópicos passados, relacionados conosco individualmente, agora nós vamos ver isso no contexto da igreja. Então ele diz, olha, vão se levantar dentre vós mesmo, da igreja, pessoas, homens que vão falar coisas que na sua interior são maus, são perversas, mas para atrair discípulos após si. E agora o interessante dessas palavras que Paulo depois na carta lá para outros obreiros, ele explica, ele diz, olha gente, é perversa por dentro, mas por fora é atraente, porque senão as pessoas iriam fugir, faz sentido? Amém? Então essa é a realidade dos falsos líderes. A sua intenção é enganar, é tomar proveito próprio, não é qualquer que seja, e não precisa ser só de dinheiro, é a maioria com certeza, mas não é só este o caso. Quando nós vemos, presta atenção por favor, a realidade, a maldade, o fruto espiritual é muito pior, sem comparação a nada de dinheiro. Dinheiro nessa balança aqui não é nada comparada com o valor da tua alma e da minha alma. Quando Jesus olha para este problema, o problema maior é o engano que vai nos tirar do caminho da salvação. Porque o preço que ele pagou para que eu e você estivessem neste caminho foi a sua vida. E diz a palavra que é mais caro do que a prata e o ouro deste mundo. E nós, como crentes, abrimos o olho quando fala de dinheiro e Jesus diz, não é nada disso. O problema é que esta gente, por causa da avareza, porque eles fazem um monte de coisa, e principalmente eles, o dinheiro. Mas não se engane com isso, não. Tome cuidado, é com a falta de cuidado espiritual. 1 João 4:1, o texto diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Escute, por favor, isso é para mim e você, igreja. Por quê? Porque há alguns mercenários que estão no lugar de pastores, deixando os falsos profetas sambarem, fazerem, acontecerem, falarem, fazerem, acontecerem, que são falsos. Mas João e o Espírito de Deus diz a nós, não creia não, não creia em todo espírito não, mas prove se são de Deus. Mas nós poderíamos ser um pouquinho mais protegidos se os nossos pastores forem pastores e não mercenários. E uma característica do mercenário, é por isso que eu estou dizendo para você, não seja rápido em julgar, mas uma característica do mercenário é ele saber que há estes falsos, não é mais para a igreja encher, porque o povo gosta, ou qualquer que seja desculpa, eu não sei o que passa nas suas cabeças, mas abrem as portas e deixam entrar. Mas graças a Deus, que o Deus da palavra provê esta palavra para nós. Irmãozinho, irmãzinha, aleluia, não receba não no seu coração não, não entre na fila para receber não, 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 aleluia, porque este é o cuidado do bom pastor. Segundo lugar, permite o lobo dispersar. O mercenário permite causar-se divisão. João 10:12, o texto diz, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então o mercenário não sente diante de Deus que vai prestar contas por ela, não é deles. A diferença do pastor é isso, é que ele geme e chora, porque é como diz o texto aos Hebreus, ele vela pelas vossas almas como quem há de prestar contas por elas. Este é o coração do pastor.
Ele sente como que fosse responsável pela sua vida. O mercenário não. Eu estou aqui, tudo bem. Pá, não sei o quê. Quem quiser adorar, adora. Pá, não sei o quê. O importante é ter e tal. E o evangelho crescer. Enfim, todo um tipo de parafernália, né? Que tal? E a imagem da pessoa e tal. E tudo isso, não quero mais falar dos detalhes. Importa. Mas o mercenário tem este detalhe. As ovelhas, ele não sente que são deles como número. Mas não o indivíduo para cuidar, não são deles. Aí quando vê vir um lobo, entrou um engano ali, um problema, não tem problema não, tá? Dispersa, arrebata, come, leva, e esta é a realidade espiritual. Há divisão na igreja, mas o mercenário não toma conta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e versículo 26 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então nós olhamos que o corpo de Cristo é um só. E o pastor é aquele que geme, é aquele que sofre, o pastor verdadeiro. Para manter esta unidade. É difícil, irmãos, porque nós, gente, queremos, cada um tem o seu gosto, cada um tem o que quer, e com as tantas ofertas que está por aí, a gente se acha mais no direito e dá menos direito àqueles que querem nos corrigir ou nos colocar no caminho de Deus ou nos chamar a atenção a alguma coisa. Nós estamos neste ponto, mas o pastor é aquele que sofre para não causar divisão, e principalmente essas divisões que você que lê a Bíblia Sagrada sabe que Paulo ficava acabado, porque acabava de plantar uma igreja, discipular, ensinar, e ali Jesus curava, e ali batizava no Espírito Santo, e ali ele levantava um obreiro para cuidar, e ele mandava carta. Quando virava as costas, vinha um grupinho de não sei aonde, e aí chegou lá, o pastorzinho, coitado, deu oportunidade, a pessoa falou, e aquilo ali já assediou, e já pronto, e provocou divisão. Um acha que é assim, o outro acha que é assado, e etc, etc. Dores, irmãos, do pastorado verdadeiro. Que os pastores possam cuidar em nome de Jesus. Temer. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas ter coragem ainda em dias como hoje de ficarem pela verdade em nome de Jesus. Porque o mercenário, ele permite o lobo fazer esta obra. E permite o lobo destruir. E o que destrói são os falsos mestres. Os falsos líderes atraem para si. Você vê a ovelhinha indo embora para aquela nova denominação, se é chamado de denominação, ou aquela igreja, ou aquele movimento, o que quer que seja. O lobo vem dispersar, causar divisão. Agora dentro da igreja é um para cá, um acha assim, outro assado, outro acha que não tem nada a ver, coitado do pastor de verdade. Você pode só imaginar. Mas o pior dele, se é que há pior, mas eu acho que sim, é aquele que destrói, porque a Bíblia diz que o lobo, acabamos de ler, ele veio dispersar, mas ele veio arrebatar, levar para ele, acabar com a vida, porque esta é a obra de Satanás. Destruir. E o que destrói a vida do crente é o que vem dos falsos mestres. É um ensino errôneo. É um desvio da doutrina verdadeira. Na hora que o mestre conseguir te fazer andar no caminho largo, te pintar o paraíso como fez aquela serpente e disse para Eva, você tá vendo isso? Você tá focada errada, minha querida. Você tá focada no negativo. Deus sabe que no dia que você comer, olha o positivo que vai acontecer com você, você vai ser como Deus, e os olhos vão se abrir, e olha que fruto bonito, tá aí. Você tá focando errado, querida. Isso aí é o tempo, os crentes do tempo do Hong Kong que não entendia de nada, só que Deus diz não pode, não pode, não pode. Venha para mim, aqui é livre. O que Eva fez? Me diga, por favor. Falsos mestres, é o mesmo Espírito. E eu pergunto a você, quantos estão caminhando, entrando na porta larga, caminhando o caminho espaçoso que levará à perdição? Quantos? Mas enganados. É de Deus, somos adoradores. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham
com abundância. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Encobertamente, ninguém vai ficar vendo, não. E negarão que o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Negarão o Senhor como se nega o Senhor. Como se nega o Senhor? Não é que eles não vão usar o nome de Jesus? Não é que eles não vão usar o nome de Jesus, nem vão carregar ou abrir no seu iPad uma Bíblia Sagrada. Mas o caminho que se ensina não é o apertado. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 a 8. Não é do aprisco, como a gente disse lá, do aprisco bonitinho, né? Água velhinha como criança, quer sair, quer voar. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz deles, tendo a aparência, tá aí, de piedade. Sorriso bonito, palavras carinhosas. É para a família ficar bem. O pessoal do passado não entendia. Não entendi, agora nós estamos entendendo, estavam castigando os crentes, coitados dos crentes e etc. Hoje nós entendemos. Tem que ter piedade de você, olha a sua situação, vamos para frente, a visão é outra. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, ou seja, em sua vida o fruto é outro, diz a palavra destes, não vá para a igreja deles, não é o que diz a Bíblia. Afasta-te. E o que sobra para mim, irmã? O aprisco de Deus. O lugar onde as ovelhinhas continuam dando trabalho para você e você para elas. Sim. Mas o lugar onde o bom pastor te conhece e você conhece a ele também ainda. Porque aquele você não reconhece, você gosta. Você e eu gostamos. Mas reconhecer não reconhecemos. Mas que é bom, hein, irmão? Nós gostamos, mas não reconhecemos. Aqui, neste aprisco, o pastor usa a vara e o cajado, e nós pertencemos aqui. E este apriscozinho, que ele nos sai de manhã, nos leva para comer, para beber a água, que cuida das nossas almas, nos levará à eternidade com ele. Que Deus guarde a você, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus. Para que esta palavra, pelo Espírito de Deus, entre profundamente no seu e no meu coração, dando-nos zelo. As situações que eu e você vivemos são diferentes, mas Deus nos dará entendimento de como conviver, como obrar e como ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Use de autoridade em Deus, da sua maneira. Ore, jejue, peça ao Senhor autoridade, graça. E a autoridade não precisa ser em gritos, não. Mas graça, para que esta palavra seja trazida com vida espiritual, para a salvação de alguns que estão nos últimos momentos, que você e eu nem sabemos. Que Deus ricamente abençoe a você, professor, e até a aula que vem, se Deus quiser. Amém.